Olá, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo da terceira avaliação, que trata de contratos empresariais. Nós já vimos aí a parte inicial, os conceitos iniciais, agora nós vamos olhar os contratos empresariais em espécie, ou seja, um a um, né? E para entrar nesse conteúdo aqui, nós vamos iniciar justamente por esse contrato aqui, que é o mais comum, mais conhecido de todos, né? Que é a compra e venda empresarial. Ele é o mais relevante, é o mais importante, simplesmente porque é o mais comum, né? Essa compra e venda entre empresas, por isso que é chamada compra e venda mercantil. Não é entre a empresa e o consumidor, porque se for entre a empresa e o consumidor, aí quem vai reger é o direito do consumidor. Aí não é um contrato empresarial, é um contrato de direito do consumidor, certo? Então, olha aí o que diz o artigo 481 do Código Civil. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa. O que é transferir o domínio, pessoal? É transferir a posse, ou seja, entregar, e transferir a propriedade, que em alguns casos exige alguma documentação, em outros casos não exige documentação nenhuma, é só a entrega, né? Quando o bem é de baixo valor, móvel, bem móvel, coisa simples, né? Aí, continuando aí o Código Civil no 481. E a outra parte, né? A pagar-lhe certo preço em dinheiro. Obviamente que ele diz aí em dinheiro, mas não obrigatoriamente em dinheiro. Isso aí pode ser pago de qualquer outra forma aceitável, né? Não especificamente em dinheiro, qualquer outra forma que represente dinheiro. O vendedor assume a obrigação de entregar e o comprador assume a obrigação de pagar o preço que foi acertado. Como eu falei para vocês, nem todo contrato de compra e venda é mercantil. O contrato de venda mercantil ou empresarial é esse que vai entre empresas, certo? Considera-se os seguintes elementos que compõem o contrato. O consentimento, nós já falamos na aula anterior, os elementos constitutivos dos contratos e falamos também desse princípio aí do consentimento. A coisa tem que ter o que é que você está comprando e vendendo, a empresa está comprando, as empresas estão comprando e vendendo, e, obviamente, o preço. E aí diz o artigo 482, a compra e venda, quando pura, ou seja, quando ela não envolve nenhum outro tipo de negócio subjacente, mas simplesmente a compra e a venda, considerar-se obrigatória e perfeita essa compra e venda, desde que as partes acordarem no objeto e no preço, certo? Então, aqui já diz o que pode ser está dizendo aqui, que se você tiver feito esse acordo, onde está estabelecido, portanto, o consentimento, a coisa e o preço, já é o suficiente para esse contrato de compra e venda se tornar obrigatório, se ele for aceito, se houver o consentimento, e aí, então, ele já está aperfeiçoado, já está válido, certo? É isso que esse artigo quer dizer. Então, fora isso, é necessário lembrar que nós já falamos aí que no nosso ordenamento jurídico, em relação aos contratos, tanto empresariais quanto civis, rege a liberdade contratual, vige a liberdade da forma. Então, em regra, compra e venda não exige uma forma específica prescrita em lei para que aquela compra e venda tenha validade. Em regra, você pode fazer por escrito, pode fazer por sinais, pode fazer verbal, e há casos até em que o consentimento é tácito, pelo simples silêncio. Mas há situações em que a lei prevê uma forma específica da exteriorização desse contrato. Caso contrário, esse contrato não vai ter validade. Que forma é essa? É a forma prescrita que a lei disser. Por exemplo, na compra e venda de imóveis.
a compra e venda de imóveis, ela só se aperfeiçoa com certeza, garantia da validade e inquestionável quando ela é feita por escrito, escrito público, ou seja, escritura pública feita em cartório pelo notário, que é a pessoa que trabalha no cartório, o escrivão lá do cartório com a assinatura do titular do cartório, ou quem tem esse direito de assinar, essa obrigação, esse direito de assinar no cartório. Então, no caso dos imóveis, exige sim uma forma específica e prescrita em lei, que é a escrita, e, de preferência, a pública, feita em cartório. O objeto de contrato de compra e venda, pessoal, pode ser móvel, pode ser imóvel e pode ser semovente. O que é semovente? Semovente são os animais. Os animais são considerados semoventes, certo? Eles se movem por conta própria. Pode ser também um bem tangível, como um bem intangível. Exemplo de um bem intangível, uma marca. A marca da empresa é intangível, pode ser comprada, pode ser vendida, tem valor econômico e, portanto, pode entrar nesse rol que nós estamos falando. Aí é intangível, né? E tangível você já sabe o que é. Todos os outros bens que têm conteúdo material, que existem materialmente. É isso? Artigo 483 do Código Civil. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Quer dizer que você pode comprar uma coisa que existe já nesse momento, no exato momento do fechamento do contrato, mas é possível você fazer contrato até de coisas que nem sequer existem ainda. Você está comprando algo que vai existir futuramente. É possível isso. É lógico que isso vai estar estipulado no contrato, né? E aí, por exemplo, a compra e venda de uma safra que ainda não está nem pronta, ainda não está nem madura, só vai ficar pronta no mês tal do ano tal. E aí, quando ela ficar madura para a colheita, o resultado dessa colheita já está previamente vendido. É lógico que aí vai ser apurado a quantidade, né? Multiplicado pelo valor unitário para chegar ao valor final, tá certo? Então, artigo 483 tem essa possibilidade aí. Aí vejamos aqui que ele complementa. Ó, nesse caso, ficará sem efeito o contrato se a coisa não vier a existir, salvo se o contrato prevê a possibilidade disso não existir, aí ele passa a ser considerado um contrato aleatório, que é aquele que pode ocorrer ou pode não ocorrer, ele não é garantido, vai depender de condições futuras, certo? Então, a mercadoria, nesse caso aí, ela não precisa estar presente no momento do fechamento desse contrato. A coisa aí é futura, ok? O exemplo aí é a safra a ser colhida. Artigo 484 do Código Civil. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, então o vendedor está fazendo essa venda e está apresentando ao comprador amostras, protótipos ou modelos, então ele tem que garantir que o que ele vai entregar vai ser baseado no que ele mostrou, certo? As qualidades têm que ser correspondentes ou compatíveis, é o que diz o 484 do Código Civil, certo? No que se refere ao preço, pessoal, normalmente o contrato já vai ter o preço estabelecido, né? Mas se o preço não estiver estabelecido, o que o artigo 486 diz? O que o artigo 486 diz se o preço não estiver estabelecido? Ele diz aí, ó, se as partes contratantes deixarem de fixar o preço, esse preço, cadê, como é que é? Estabelece a possibilidade de as partes contratarem, tá certo.
não contrataram de imediato. Aí o que o 486 diz? Ó? Ele estabelece a possibilidade de as partes contratantes deixarem a fixação do preço para o futuro, ó, a taxa de mercado ou de bolsa em certo e determinado dia e lugar. Jogou para futuro. Bem como fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que esses índices ou parâmetros possam ser determinados de forma objetiva. Então, você pode deixar o preço para uma determinação futura. Aí você atrela aquilo ali a um parâmetro que seja aferível objetivamente no momento da concretização do pagamento. E se as partes não estipularem esse preço aí? Aí é o que diz o 488 do Código Civil. Ó. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para a sua determinação, que é o que diz o artigo anterior, que nós vimos, se não houver tabelamento oficial também, né, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente das vendas habituais. Então, se isso já era um contrato habitual e no contrato não houve a previsão do preço, então supõe-se que o preço será o de praxe, certo? E na falta de acordo ou da existência desse preço de praxe, deverá permanecer, deverá se compreender ou se considerar, se utilizar o preço médio daquela mercadoria naquela região. É uma forma que o legislador encontrou de não deixar o contrato impossibilitado, inviável, e de acabar com algum dissenso pela falta da determinação do valor do produto ou serviço naquele contrato que já havia sido aperfeiçoado, certo? Como regra de equilíbrio contratual, a fim de evitar abuso por uma das partes, olha, a legislação não admite que se coloque no contrato que o preço vai depender da vontade de um só dos contratantes. Isso não é possível, tá, pessoal? Você fazer um contrato sem colocar o preço e botar lá, por exemplo, que o vendedor vai estabelecer o preço que lhe aprouver na data do pagamento do contrato. Aí você deixou o contrato a livre-arbítrio total de uma das partes. Isso a legislação não aceita porque vai causar um desequilíbrio contratual muito grande. É o que esse artigo 489 do Código Civil diz. Tem que haver, então, um consenso, né? Não pode haver um contrato onde haja um desequilíbrio total, onde só uma das partes vai colocar o preço que ela bem desejar. O Código Civil já diz logo de antemão que isso aí é inviável. O contrato aí será nulo, ou pelo menos a cláusula aí é nula. Aplica-se também a exceção do contrato não cumprido, ou exceptio non adimplenti contractus, em latim. O que é que quer dizer isso aí, pessoal? Quer dizer que se você não pagar, você não pode exigir o cumprimento do contrato. Ó. Olha aí, ó. Não sendo a venda a crédito, ou seja, não sendo a venda para pagamento futuro, se o pagamento for, portanto, imediato, à vista, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, pessoal, uma dúvida interessante aí que as pessoas têm, né? Na hora de fechamento de contratos, isso aí vale para contrato empresarial, mas vale para contrato civil também, ou seja, entre pessoas naturais ou entre pessoas jurídicas que não estejam no âmbito empresarial. Se você vai comprar e vender um bem, você às vezes fica na dúvida. Quem é que dá o primeiro passo? Primeiro o vendedor entrega e depois recebe o valor? Ou primeiro o comprador paga para depois receber o bem? Está aí tirada a dúvida aí no Código Civil. Ó. O vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, se você vai vender um bem, isso aí serve até para você que vai, por exemplo, vender um carro. Você só vai entregar o carro depois que você receber o pagamento, né? Então, o comprador não pode exigir que você entregue o bem para depois você pagar. Já o vendedor pode dizer, não,
nós vamos vender, eu vou vender, mas eu só vou lhe entregar depois que você pagar. Eu não entrego antes do pagamento. Essa é a regra. Está aí no artigo 491. Então, tirem essas dúvidas de vocês. Por exemplo, se eu vou vender uma bicicleta, aí a pessoa fala, não, me dê primeiro a bicicleta que eu pago depois que você me entregar a bicicleta. Aí você fica na dúvida. Eu sou obrigado a entregar primeiro para receber depois? Ou primeiro eu recebo o pagamento para, em seguida, imediatamente entregar o bem? A resposta é primeiro o pagamento, depois a entrega do bem. Isso aí vale para a vida de vocês, tá? É um bom argumento para se algum dia vocês forem fazer a compra e venda de alguma coisa e ficarem na dúvida. Amigo, primeiro o pagamento, em seguida ou até concomitantemente eu lhe entrego o bem. Pagamento para cá, bem para lá. Agora, o bem primeiro, sem o pagamento imediato ou anterior, não vale, a não ser que seja acordado, que é permitido, que você bote no contrato que vai entregar o bem e o pagamento é futuro. Aí tudo bem. Aí você, as partes assim quiseram. Caso contrário, vale essa regra do 491. Segundo o 490, salvo cláusula em contrário, ou seja, aqui o legislador já disse que você pode fazer diferente do que está nesse artigo. Ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Pessoal, isso aí também é importante para a vida de vocês. Isso aqui tem um aspecto prático, não é só teórico, porque vale para a compra e venda empresarial, mas vale para as compras e vendas das pessoas físicas também. Então, se não tiver sido acordado de uma maneira diferente, está escrito aí no Código Civil como é que vai funcionar. Vamos supor que você vai comprar um carro de uma pessoa, ou uma empresa vai comprar de outra empresa, vale para as duas situações, tá? Mas vamos botar para a pessoa física para facilitar. Você tem seu carro e vai vender. E aí você fica na dúvida. As despesas lá no cartório para reconhecimento da firma, transferência, ficam a cargo de quem? Sou eu que estou comprando que vou pagar ou é o dono do carro que vai pagar? Olha aí o que o Código Civil diz, ó. Ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador. Então, no cartório, as despesas cartoriais são do comprador, certo? Agora, se aquele bem para ser entregue, que é a tal da tradição que está aí grifada, a última palavra desse artigo. Se para levar o bem, entregar o bem ao comprador, tiver uma despesa, aí a despesa é do dono do carro, tá certo? Pode-se estipular o contrário, dizer que todas as despesas são por conta do comprador, todas as despesas são por conta do vendedor? Pode, mas aí é porque assim quiseram. Porque se não estiver estipulado dessa forma, parte-se do que diz o artigo 490. Vai comprar, vai vender o seu carro para um terceiro, para uma outra pessoa, quem paga reconhecimento de firma, registro em cartório e todas aquelas taxas que você tem que pagar no cartório, quem é que paga? O comprador. Se eu tenho que pagar um reboque para levar o carro para deixar na casa para entregar na mão do comprador, aí essas despesas aí, segundo esse artigo do Código Civil, cabem ao vendedor, tá certo? Outra coisa importante, ó, o 492. Até o momento da tradição, pessoal, o que é a tradição? É a entrega, é a efetiva entrega. Os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço correm por conta do comprador. Olha que interessante isso aí. Vamos supor que eu estou levando, ou uma empresa está levando uma mercadoria. Vamos trazer para a pessoa física, para a vida da gente, para ficar mais claro. Eu vou vender uma bicicleta para uma pessoa qualquer, para um primo meu. Combinei de que vou levar a bicicleta, vou entregar a bicicleta na casa da pessoa.
Ou no estacionamento do shopping, pronto. Não, o estacionamento do shopping que é seguro. Ok. Eu estou levando a bicicleta para lá. Nesse transporte, a bicicleta é furtada ou roubada. A bicicleta estava comigo ainda, que sou o dono. O comprador tem alguma coisa a ver com isso? Não. De quem é o risco, o custo e o prejuízo? Meu, porque eu ainda não entreguei a bicicleta. Já o comprador está levando o dinheiro para o pagamento. No caminho, ou lá já, os dois, um na frente do outro, chega um ladrão e leva a bicicleta e leva o dinheiro do comprador. De quem é a culpa e de quem é o risco aí? Cada um com seu prejuízo. O dono da bicicleta vai perder a bicicleta, o dono do dinheiro vai perder o dinheiro. Porque ainda não tinha havido a entrega. Agora, se o vendedor já entregou a bicicleta e não recebeu o dinheiro, e o ladrão vem e leva a bicicleta e o dinheiro, aí o vendedor tem direito de exigir o pagamento, porque ele já tinha entregue a bicicleta. Se o comprador já tinha entregue o dinheiro e não tinha recebido ainda a bicicleta, na hora que ia receber, o ladrão chegou e levou a bicicleta e o dinheiro que ele já tinha entregue ao dono da bicicleta. Aí, o vendedor da bicicleta vai ter que providenciar uma entrega de uma outra bicicleta, porque ele já tinha recebido o valor do pagamento. É o que está dizendo aí o artigo 492 do Código Civil, tá certo? E se já houve a troca, a tradição, eu entreguei a bicicleta e eu recebi o dinheiro. O comprador da bicicleta foi embora e lá na esquina foi assaltado. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu que vendi a bicicleta? Não tenho mais nada a ver com isso. Eu já entreguei a bicicleta e já recebi o dinheiro. Eu que recebi o dinheiro e entreguei a bicicleta. Saio com o dinheiro na mão e na esquina vou assaltado. Perdi o dinheiro que acabei de receber pela bicicleta. O comprador da bicicleta tem alguma coisa a ver com isso? Não, porque a entrega, que é a tradição, já ocorreu. Não tem mais nada a ver. O prejuízo é da pessoa que perdeu o dinheiro. Tá certo? É isso aí. Parágrafo 1º desse artigo 492. Vamos olhar aí. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar as coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, ocorrerão por conta desse. Então, vamos supor que você está comprando e vendendo algo que vai sendo contado, apurado aos poucos. Vamos supor que cabeças de gado são 50. Na hora que você está contando, você já entregou 30. Falta 20. Você já entregou 30. E aí chega um ladrão, ou cai um raio, ou sei lá, e mata as 30 que você já entregou, mas as suas 20 que estão com você ainda estão com você. Aquelas 30 lá, que já foram colocadas na mão do comprador, aí a responsabilidade é do comprador. O comprador vai perder as 30. As 20 que ainda estavam comigo, eu ainda não entreguei ao comprador, se eu tiver perdido também, aí o comprador não tem que pagar nada, porque ele ainda não tinha recebido. Se eu ainda não tinha entregue, ainda estava comigo, e eu, vendedor, perdi, aí também o comprador não tem que pagar, porque ele ainda não tinha recebido. Certo? Então, o que se vai contando, entregando aos poucos para apuração final, e no meio daquela contagem houve aí caso fortuito, aí você tem que ver que o que já tinha sido entregue, o comprador fica responsabilizado. E o que não tinha sido entregue ainda, o comprador não fica responsabilizado. É isso que o parágrafo 1º diz. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando postadas à sua disposição no tempo, lugar e modo ajustados.
O que quer dizer esse artigo aí, pessoal? Vamos analisar aí esse artigo. Às vezes a redação, para quem não é da área jurídica, pode ficar complicada, mas é simples aí. O que quer dizer mora? Mora é atraso. Então, vamos reler isso aí. Ocorrerão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora, o comprador, né, de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Vamos dar um exemplo. Eu combinei com um determinado comprador que deixaria a mercadoria dele no endereço tal e que lá teria uma pessoa a receber, certo? E no dia tal, na hora tal. E aí eu fui e entreguei para a pessoa no local combinado, na hora e no local certo, conforme ajustado. E aí, se depois que eu entreguei, houve qualquer caso fortuito ou de força maior, que aqueles bens foram perdidos. Embora eu não tenha nem recebido o pagamento ainda, mas os bens foram perdidos, porque vamos supor que o pagamento é futuro. Aí, de quem é a responsabilidade? Eu já entreguei lá no local. E aí o comprador não foi receber na hora, aqueles produtos, bens ficaram lá, ele se atrasou para ir receber, e por esse atraso aí ocorreu alguma coisa e os bens foram perdidos. Eu cumpri a hora, o local e o combinado. O comprador é que não foi buscar na hora, e aquilo ali, por conta do comprador que se atrasou, se perdeu. Aí a responsabilidade será do comprador. Eu cumpri a minha parte, o comprador foi que se atrasou para ir receber, e por conta do atraso dele, ele próprio vai ficar no prejuízo, tá certo? E aí, pessoal, observem que essas regras aí, elas não são de cumprimento obrigatório. Por que não? Porque nós estamos tratando de contratos. Então, a maioria das regras, boa parte das regras dos contratos, o Código Civil as apresenta, mas diz que se você quiser fazer de outra forma, é possível. Aí vai valer a liberdade contratual e o consenso das partes. Então, frequentemente, o Código Civil diz determinada normativa, mas deixa livre as partes para que elas contratem diferente do que está escrito no próprio Código Civil. Já outras regras não podem ser contrariadas. Aí você, na leitura do Código Civil, você vai descobrindo o que pode ser contratado de outra forma ou o que tem que ser cumprido exatamente da forma que está no Código Civil. Ok? Por aqui, pessoal, para a aula não se alongar, a gente para, certo? As aulas serão curtas daqui para frente, porque nós já estamos chegando no fim do conteúdo e porque vocês também não aguentam mais aulas longas, né? Estão cansados, e aí então a gente vai fazendo esse sistema aí de aulas mais curtinhas para cumprir, e vai dar para cumprir todo o conteúdo da disciplina, ok? Agradeço a vocês a atenção e estou sempre disponível pelos canais que vocês já conhecem. Um abraço e até a próxima.